Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Blender. Nessa aula a gente vai aprender a manipulação do cursor e mais três técnicas de modelagem que dependem do cursor. Não só essas três técnicas que dependem dele aqui no Blender. Na verdade, muitas coisas no Blender você vai fazer com o auxílio desse cursor de maneira muito legal, muito fácil. Desde o rigging dos personagens, né, a criação dos esqueletos, como a configuração desses esqueletos. Muita coisa no Blender depende do cursor e desde o início, né? Desde a criação de objetos. Por exemplo, se a gente cria um objeto qualquer, um cubo, vou recriar, ele vai ser jogado na posição que o cursor está. Vamos relembrar que se você clicar com o botão esquerdo em qualquer ponto no espaço, o cursor muda de posição. Você pode alterar a posição dele clicando e ele vai respeitar as visões. Por exemplo, se eu estou aqui na visão frontal, né, com a tecla de atalho 1 no numpad, se eu clico aqui, ó, eu só estou vendo o eixo X aqui e o eixo Z. Então, o meu cursor só está variando nesses dois eixos, ele não está variando no eixo Y, em profundidade aqui. Ó. Se eu venho na visão superior, 7 no teclado, e alternar a posição do cursor, o cursor não vai variar no eixo Z. E, por fim, na visão 3, ele não varia na posição X, né, na sua coordenada X. Para verificar onde realmente o cursor está no espaço, a gente pode verificar aqui pelo menu View, Propriedades da View. Dentre as opções aqui, nós temos aqui, ó, 3D cursor e a coordenada em cada eixo, X, Y e Z. Posso clicar aqui, zerar um por um, e ele volta para a origem. Um ponto mais fácil para ele voltar para a origem é a tecla de atalho Shift C. Shift C, o cursor volta para a origem. Se você quiser criar objetos na origem e por acaso o cursor está em outro lugar, Shift C, ele volta para a origem e por fim você pode criar o seu objeto. O cursor é muito utilizado para funções de snapping também aqui no Blender. Vamos vê-las. A função de snap, que manipula o cursor, está aqui no menu Object, Snap, e temos essas 6 opções. Selection Grid, ou seja, vai pegar a sua seleção, o objeto que está selecionado, não importa qual seja, ele vai jogar para a grade, vai alinhar ele com a grade. Selection Cursor, aqui já começa a aparecer a função do cursor. Ó. Vai pegar a seleção que você está ativa agora e vai jogar no cursor, na posição, no espaço onde está o cursor. Muito útil. Seleção para o centro. Se você tem dois ou mais objetos selecionados e você utiliza essa opção, o Blender vai calcular o ponto médio entre esses três objetos e vai jogar os três no ponto em comum, né, no ponto central da sua seleção. As três últimas opções são exclusivas para o cursor. Aqui, o cursor vai para a sua seleção, é o inverso dessa segunda aqui, ó, que a sua seleção vai para a posição do cursor. Aqui, o cursor vai para a seleção. Cursor vai para a grade e, por fim, o cursor vai para o último objeto ativo. Vamos ver cada uma. Inicialmente, na visão superior, normalmente a gente começa aqui no Blender com apenas um cubo. Ó, vamos na visão superior com a tecla de atalho 7. Vamos desalinhar esse cubo com a grade. Ó. Repare que ele está certinho aqui na posição da grade. Se eu desalinho ele um pouquinho, repare, eu posso jogar esse objeto para a grade novamente, utilizando o menu Snap. Snap, Selection, Grid. Ele alinhou com a grade. Não alinhou na horizontal, porque ele estava mais próximo da linha que subdividia aqui. Ó. Se eu trouxer ele para cá e fazer o Snap novamente, ele é jogado na linha mais próxima, respeitando essas subdivisões aqui. Ó. Podendo jogar uma seleção para a grade, a gente pode utilizar também as outras operações, que é a Selection Cursor. O cursor se encontra na origem, exatamente na mesma posição desse cubo, então não faz sentido para a gente. Agora, se eu trago o mouse para cá, clico com o botão esquerdo, o meu cursor está solto no espaço. Não moveu ainda no seu eixo Z. Vou jogar ele aqui. Ó. Pronto.
ele está num ponto qualquer do espaço. Se eu seleciono no Blender qualquer tipo de objeto, não importa, venho na opção Objeto, Snap, a seleção para o cursor. Olha o que acontece. A minha lâmpada vai para a posição onde o cursor está. Posso fazer isso com câmeras também. Objeto, Snap, Selection, cursor. E qualquer tipo de objeto. A partir de agora, eu quero cancelar com vocês essa opção de ter que trazer o mouse até aqui no objeto, Snap, e utilizar os modos de seleção aqui, os modos de Snap aqui. Quero, a partir de agora, utilizar com vocês o atalho Shift S, muito prático. Shift S. Se eu aperto Shift S na 3D View, ele aparece as mesmas opções, ó, Selection Grid, Cursor, Center, Selection Grid, Active. Vamos recapitular aqui, ó. Se eu desalinhar com a grade, Shift S, Selection Grid. Ele alinha para a grade para mim, ó, Selection Grid. Pronto. Se o cursor está em algum ponto no espaço, qualquer seleção que estiver, eu posso utilizar o atalho Shift S, Selection, Cursor. Vamos passear rapidamente pelo restante. Shift S, Selection Center. Esse funciona se tem mais de um objeto selecionado. Por exemplo, selecionei a câmera e minha lâmpada. Repare que o eixo de manipulação ficou aqui bem no centro dos dois. O Blender traça uma linha entre um e o outro e no ponto mediano aqui é colocado o manipulador para você movimentar, rotacionar, ó, R no teclado. Ele vai considerar, observe por essa linha de relacionamento, o ponto médio e, portanto, se eu utilizar Shift S, Selection Center, ele vai jogar todos os meus dois objetos no centro. Reunir os dois no ponto mediano da seleção. Isso pode ser feito com qualquer tipo de objeto também. Vamos para o próximo aqui, ó, Cursor Selection. Esse já muda bastante a figura. Se eu tenho um objeto selecionado e eu utilizo essa opção, Cursor Selection, o cursor vai para lá. Então eu posso utilizar, se eu tenho um objeto num ponto e quero levar esse objeto para aquele ponto lá, eu posso usar o cursor, Shift S, o cursor para a seleção. E agora colocar esse objeto lá, Shift S, Selection, cursor. A outra opção é o Shift S, cursor para grade. Ele vai alinhar o cursor, se porventura ele estiver alinhado, eu vou jogar ele na posição inicial, Shift C, ele for para a origem. Estou na visão superior. Se eu coloco o cursor fora da grade, Shift S, cursor, grade, ele volta a ficar alinhado com a grade. Shift S, cursor, grade. Repare que essas opções de alinhamento com a grade, ela respeita o zoom. Olha só, se eu colocar aqui no meio, ele vai alinhar com um desses quadrantes. Se eu tiro o zoom, ele vai alinhar com um desses quadrantes agora, ó, um desses pontos aqui. Shift S, cursor, grid. Ele jogou lá para aquele ponto. E por último, Shift S, cursor para o objeto ativo. Para que funciona esse? Como funciona esse? Se você tem 3 objetos selecionados e utilizar aquela primeira opção de cursor para a seleção, o cursor vem para o ponto em comum da seleção. Ele vem para o ponto mediano da seleção. Ó. Repare que aqui está o manipulador, que é o ponto central aqui dessa seleção. Utilizando essa opção, Cursor Selection, o cursor vem para esse ponto em comum. Se eu utilizo a última opção, Cursor para Active, repare que o objeto que está com a seleção mais clara, né, com a borda mais clara, é o cubo e o nome dele está presente aqui. Ó. Isso quer dizer que ele é objeto ativo. Shift S, Cursor Active, o cursor vem para ele. Bom, já sabendo agora manipular o cursor, vamos partir para as 3 técnicas que eu mencionei no início da aula. Vamos lá. Ctrl X para zerar. As 3 técnicas são o Spin, Spin Dub e Screw. Vamos aprender uma por uma.